Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Késia, eu sou pedagoga e psicopedagoga. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós estaremos conversando sobre a dislexia. Bora lá! Então, qual seria a melhor definição para a dislexia? A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem com prejuízos na área da leitura e da escrita. E de acordo com o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, a dislexia está dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a dislexia ela afeta esse desenvolvimento do sistema nervoso. Então, existe uma alteração no sistema nervoso. E de onde vem a dislexia? As pessoas elas conseguem obter a dislexia ao longo de suas vidas ou as pessoas já nascem com essa alteração no sistema nervoso? E a resposta é sim, as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas que têm dislexia, elas nascem com essa alteração no sistema nervoso, na área da escrita e da leitura. Mas existe também acidentes que podem causar alterações no sistema nervoso da pessoa que ela vai adquirir depois que ela nasce. Então pode ser um acidente. Então, se existe um acidente que afetou essa região da área da leitura e da escrita e teve uma alteração nessa área, ela pode sim adquirir a dislexia. E existem aqui 3 pontos de prejuízos e atrasos, defasagens das pessoas que possuem a dislexia, que você pode aí observar na sua criança, nos seus alunos, a partir de agora. Então, eu vou falar sobre esses 3 pontos. O primeiro ponto seria a precisão da leitura das palavras, elas são prejudicadas. Então, é uma criança que ela tem dificuldade com a leitura das palavras. O segundo seria a velocidade dessas leituras, as leituras dessas palavras, né? Então é uma velocidade muito devagar, de acordo e comparado com o esperado para a faixa etária dela. E a fluência verbal também, uma criança que não tem tanta fluência assim ao ler as palavras, frases ou textos. E um terceiro ponto aqui seria a compreensão dessa leitura. Então, é uma criança que ela tem muitas dificuldades em ler, em entender, em compreender essas leituras, o que significa o que ela está lendo. Então, esses 3 pontos aqui são importantes vocês observarem. A criança, ela pode sim ter um desses 3, ou também ela pode ter os 3. Então, vai aí variando de pessoa para pessoa, de caso para caso. E aqui eu vou bater naquela tecla da gente sempre estar observando os marcos do desenvolvimento. Então, se a gente sabe que aquela criança, naquela idade específica, ela precisa adquirir aquelas habilidades na área da leitura e escrita e ela não está conseguindo adquirir, aí existe um problema, a gente precisa observar. Então, todos esses pontos aqui, tudo que eu vou falar nesse vídeo, de prejuízos, de defasagens, é sempre levando em consideração a escolaridade dessa criança, a escolaridade, qual faixa etária ela está, qual escolaridade ela está. E sabendo dessa escolaridade, onde ela está, nós podemos sim perceber se ela realmente está atrasada, se ela tem alguma defasagem ali na área da leitura e da escrita. E agora eu estarei falando sobre 3 graus de dificuldade. Nós temos 3 graus, que é o leve, moderado e grave. Nós estaremos falando sobre cada um deles. O primeiro grau é o leve. Então, nós vamos começar com 2 palavras aqui importantes. Alguma dificuldade nas habilidades acadêmicas básicas. Quais seriam essas habilidades acadêmicas básicas? As habilidades acadêmicas básicas seriam leitura, escrita e matemática, tá? Então, um grau leve seria a criança ela
tem dificuldade nessas 3 habilidades básicas, das habilidades acadêmicas básicas. Então, ela tem ali alguma dificuldade pontual, não é aquela coisa total, e ela é capaz de compensar essas dificuldades, essas algumas dificuldades que ela tem quando ela recebe um apoio, métodos, aulas de reforço, estratégias e adaptações. Então, às vezes os professores eles fazem algumas adaptações, mudam alguns métodos e isso já é suficiente para ajudar essa criança de grau leve. Aqui eu vou abrir um parêntese para explicar para vocês que as habilidades acadêmicas básicas seriam a leitura, escrita e matemática, e as habilidades acadêmicas complexas, né, seriam a biologia, a física, a química, inglês, todas essas outras seriam as outras habilidades acadêmicas. O segundo grau é o grau moderado. Atenção para as 2 primeiras palavras, dificuldade acentuada. Então, diferente do grau leve, que seria alguma dificuldade, o grau moderado seria uma dificuldade acentuada. Atenção nisso. Então, o nível já é intensificado, é necessário muito mais apoio e intervenção, e aqui esse apoio e intervenção, principalmente, não só de reforço escolar e nem mudanças e estratégias pontuais, mas aqui esse apoio e intervenção seria de um profissional da área, que seria um psicopedagogo, seria um neuropsicopedagogo, um psicólogo, uma fono, tá? Um TO. Então, esse nível, ele possui muito mais desafios do que o nível leve. Então, por isso que é necessário, sim, um acompanhamento individualizado e intensificado. Então, aqui você percebe que esse acompanhamento, ele precisa ser maior do que o grau leve. E o terceiro grau seria o grau grave. Atenção nas 2 primeiras palavras de novo. Dificuldade grave. Aqui a gente já percebe que é algo muito grave, né? Então, é uma dificuldade em várias habilidades acadêmicas. Então, no grau grave, as dificuldades elas não são apenas nas habilidades acadêmicas básicas, como a leitura, escrita e matemática, mas ela vai perpassar lá para as outras habilidades, igual eu tinha falado agora há pouco. Lembra das outras habilidades? Então, ela vai afetar a química, a biologia, filosofia, todas as outras habilidades acadêmicas serão afetadas, porque nesse nível o grau é muito maior, é muito mais intensificado. Então, ela não vai aprender. Infelizmente, nesse grau a criança não aprende sem o ensino individualizado, especializado e contínuo. Então, é necessário ter uma intervenção ali no ensino individualizado, porque ela não vai aprender como as outras crianças. Existe uma disfunção no neurobiológico dessa criança que está impedindo que ela aprenda. Então, existe também a necessidade de ter esse apoio especializado, não é qualquer pessoa que vai conseguir ajudar essa criança, porque existe uma alteração ali no sistema nervoso dessa criança que está impedindo ela de aprender. Então, esse acompanhamento especializado seria um psicopedagogo, né? Um pedagogo que tenha especialização nessa área de transtornos e dificuldades de aprendizagem, um neuropsicopedagogo, e precisa ser contínuo, não pode ser só em um tempo, tá? Nessa fase aí da escolaridade básica, a criança precisa ter um apoio contínuo. Então, a gente percebe que em algumas crianças, elas vão precisar desse apoio individualizado, especializado e contínuo até lá no ensino médio, tá? Até ali no momento onde ela vai prestar o vestibular, onde existem mais provas, as demandas aumentam. Por quê? Porque ela está no grau grave. E essas dificuldades, ela está
se estendendo para as outras habilidades acadêmicas. E agora eu quero trazer para vocês 3 pontos aqui importantes para vocês observarem também, de habilidades que a criança pode ter dificuldade. A criança com dislexia, ela pode ter dificuldade. Então, tem aqui a linguagem oral, a leitura e a escrita. Então, nós vamos passar pelas 3. Primeiro, nós vamos começar pela linguagem oral. Então, eu vou pontuar alguns pontos aqui que vocês conseguem estar observando nos seus alunos, seus filhos, nas crianças que vocês têm convívio. Então, a criança que tem dificuldade na linguagem oral, ela tem dislexia, ela vai ter dificuldade, né? Ela vai ter atraso no desenvolvimento da fala, né? Então, a gente tem um exemplo aí do Cebolinha, né? O típico Cebolinha é um bom exemplo pra gente, né? Ele faz trocas na fala, ele tem atraso para surgir outras palavras também. Então, por exemplo, ele, ao invés de falar bola, ele fala bola, né? Então, a gente percebe essas trocas no Cebolinha. Então, ele é um ótimo exemplo também. Existem crianças que fazem muitas trocas, por isso que é importante estar observando. Um outro ponto aqui seria problemas em formar palavras corretamente. Então, ao invés da criança falar pipoca, ela fala popica. Então, a criança ela faz essas trocas muito frequente na hora que ela está falando, nessa linguagem oral, na hora que ela está se expressando, tá? Outra dificuldade aqui seria dificuldade para nomear letras, números e símbolos. Então, ela tem dificuldade de ver a letra A e falar, é a letra A. Ver a letra B e falar, é a letra B. Ou ver o número 7 e falar, é o número 7. Ela tem dificuldade de olhar esses símbolos, né? Porque são símbolos, e reconhecer e nomear esses símbolos. Outras dificuldades aqui seria dificuldade em atividades de rimas. Rimas são, assim, é um desafio para as crianças dislexas. Então, parlendas, poemas, poesias, cantigas de roda que tem essas rimas no final, realmente é uma atividade, são momentos e contextos para as crianças que não agradam tanto, porque elas têm dificuldade com rimas. Dificuldades em se expressar de maneira clara. É uma criança que a gente não consegue entender o que ela está falando. Ela fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, e às vezes a gente fala, ah, tá bom, entendi, mas na verdade a gente não entendeu. É só para ficar tranquilo, assim, sabe? Então, é importante a gente estar observando isso também. Agora, nós estaremos pontuando as dificuldades na área da leitura. Então, a primeira dificuldade aqui seria dificuldade na decodificação das palavras. O que seria essa decodificação das palavras? Decodificar, né? Por exemplo, a gente tem a palavra casa. É a criança ver essa palavra casa e entender que C-A-K, S-A-Zá. Então, eu li casa. O que a gente faz quando a gente está lendo, a gente está decodificando as palavras, né? Porque são códigos, as letras, as palavras, isso aí tudo são códigos. Então, você lê, você está decodificando. Então, a criança ela tem dificuldade nessa decodificação das palavras. Outra dificuldade aqui é o erro nos reconhecimentos das palavras. Então, a criança está lendo, aqui é mais na parte da leitura, né? Então, a criança está lendo um texto, as menores estão manuseando as letras e ela não reconhece as letras, as palavras. Ela tem dificuldade, ela erra, ela troca o B pelo P, ela vai fazendo essas trocas, né, as menores. As maiores, quando elas estão lendo um texto ou produzindo, fazendo uma produção de texto, elas trocam as palavras e às vezes a leitura fica confusa. Esse também é uma dificuldade. Outra dificuldade também seria uma leitura oral devagar, incorreta.
é uma leitura muito lenta e muito errada. Então a criança quando ela tá lendo em voz alta, ela erra muito e às vezes ela tem que voltar lá no início do texto para a gente entender, às vezes para ela mesma entender o contexto. E ela tem pouca fluência, né, nos ritmos, nas entonações. Então, se a gente tem uma pergunta, né, Mariana foi ao parque? A gente tem uma entonação de uma pergunta, mas ela lê assim, Mariana foi ao parque. Sendo que no final tem um ponto de interrogação, trazendo essa entonação, então ela não consegue perceber essas sutilezas dos textos e essa dificuldade, né, da leitura oral devagar, incorreta, ela está de acordo ali com a faixa etária do esperado para a idade dela. Então, se ela tem uma faixa etária que ela precisa saber ler com muita fluência e ela não está conseguindo, realmente é um ponto aí que precisa se observar. Um outro ponto aí seria a compreensão de texto, a leitura de textos. É uma criança que ela lê o texto inúmeras vezes. Quantas crianças leem um texto, mas elas não compreendem. Isso é uma dificuldade muito grande para as crianças que possuem dislexia. E existe também aí um vocabulário reduzido. Então a criança, na hora de produzir textos, ela não consegue pensar, na memória dela não vem ideias de palavras diferentes, nesse vocabulário cheio, porque o armazenamento, a memória dela para armazenar essas palavras diferentes é prejudicado. Então, por isso que às vezes na hora dela produzir textos, ela tem essas dificuldades. E é por isso também que na hora de ajudar essas crianças a produzir textos e na hora de avaliar as produções de textos dessas crianças, é preciso ter uma sensibilidade muito grande, porque ela tem realmente dificuldade de produzir textos. E um terceiro ponto aqui seria dificuldades na escrita. Então, a primeira dificuldade aqui seria dificuldades de soletração e ortografia, mesmo em palavras frequentes. Então, às vezes são palavras que a criança sempre está escrevendo, né? Então, lá, o Belo Horizonte 2023, o nome da escola, são palavras que tá sempre ali no cotidiano, na rotina da criança, que a criança tá sempre escrevendo, mas ela tá sempre errando, ela tá sempre essa ortografia, né? Ela tá sempre tendo erro nessa ortografia. E nessa soletração também. Então, ali os ditados, né? Os ditados, é muito importante o professor também ter uma sensibilidade aí, porque os ditados é um desafio muito grande também para as crianças que são dislexas. Nós temos aqui também omissão, substituição e inversão de letras ou símbolos. Então, ela omite alguma letrinha. Então, sei lá, ela vai escrever uma palavra e às vezes ela não escreve a palavra com todas as letras, ela perde ali algumas palavras, ou ela substitui algumas letras, que no final fica uma palavra meio que a gente não consegue entender e ler o que está escrito. Ou então ela inverte as letras, ela troca, né, as letras, e isso também acontece muito. Outra dificuldade aqui seria a dificuldade na produção de texto, né, nessa escrita. A velocidade, ela está abaixo, de acordo com a idade da criança. Então, é uma criança que ela tem muita dificuldade e a escrita dela é muito lenta. O tempo de escrita, da produção de texto dela, é um tempo muito lento. Então, é importante vocês estarem observando todos esses pontos que eu falei, tanto na linguagem oral, tanto na leitura, quanto na escrita. É importante vocês estarem observando os seus alunos, o seu filho. Se você realmente percebe que ele possui essas dificuldades com relação à leitura e escrita, é importante sim estar buscando um profissional para estar fazendo uma avaliação, porque isso vai ajudar o seu filho em sala de aula, porque ele vai ter outras metodologias, a direção, a escola, os professores irão pensar em outras propostas, em um outro caminho
para ajudar essa criança a aprender de verdade, porque ela precisa muito desse apoio. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Isso me ajuda demais. Comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Isso vai me deixar super feliz. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que virão. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!